Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje o tema que eu quero dizer aqui é sobre morte. Tema pesado, que ninguém quer falar, mas é um tema que eu gosto de conversar, eu gosto de explicar, porque tem tudo a ver com o produto de seguro que eu falo tanto para você, corretor. Para você deixar algumas crenças limitantes de lado e começar a ofertar um produto que verdadeiramente pode fazer diferença aí na sua carteira, te trazer rentabilidade, te trazer um lucro diferente. Pode ser que demore um pouco mais? Até pode, porque é um produto de médio e longo prazo, que você não vai ter uma alavancagem logo de cara, vai depender muito do nicho que você vai atuar, do público-alvo que você vai trabalhar, mas é um produto de seguro que certamente vai te trazer uma tranquilidade financeira aí em médio e longo prazo. Faz sentido? Que é o seguro de vida, não é isso? E o seguro de vida, o tema que eu escolhi hoje foi assim, né? O seguro de vida é só para morte? E é um tema, eu já falei sobre isso em alguns momentos, e eu vejo que ele está muito relacionado ao mindset das pessoas, né? E quando a gente fala seguro de vida, até mesmo para os novos corretores ou aqueles que estão se habilitando a ser corretor, quando a gente fala da expressão seguro de vida, a primeira palavra que vem na cabeça é morte. E quando a gente abre isso, né, sai do mercado de seguros e abre isso para o público, a maioria das pessoas, eu falo isso com convicção, com uma certeza enorme, porque a maioria das pessoas, quando eu vou perguntar, eu vou fazer alguma dinâmica, eu vou fazer alguma brincadeira falando sobre seguro de vida, quando eu lanço a expressão seguro de vida, eu já falo, rapidamente, o que vem na sua cabeça? Morte. Isso é unânime, tá? É muito difícil alguém que venha com algo diferente, que não seja a cobertura de morte. Então, a gente precisa tirar essa máscara, né? Essa coisa de que seguro de vida só fala de morte, pelo amor de Deus, bate na madeira porque eu não quero falar sobre isso. Porque não é uma verdade. Como todos os seguros, o seguro de vida também possui uma cobertura básica. E essa cobertura básica, para ele existir, para o seguro de vida existir, a cobertura básica, qual é? A cobertura de morte. E quando a gente fala da cobertura de morte, isso é muito importante, é um detalhe também que às vezes passa, né? A cobertura de morte, por si só, se ela tiver a palavra isolada, ela significa a morte natural e a morte acidental. E como a gente brinca no mercado aí, assim, a morte matada e a morte morrida. Algumas pessoas falam dessa forma. Mas tecnicamente é isso, é morte natural e morte acidental. Num passado, galera, essa cobertura ela tinha um outro nome, que era morte de qualquer causa. E aí a SUSEP publicou algumas resoluções e na época ela ajustou, né? Então não é mais morte de qualquer causa, é simplesmente morte. Então tem lá a cobertura morte na pólice seguro, ela cobre morte acidental e morte natural. Se for só acidentes pessoais, obrigatoriamente o nome da cobertura tem que estar assim, morte acidental. Legal? E por que eu estou trazendo isso também? Isso é uma ótima técnica para você contornar uma objeção quando você for abordar um cliente e esse cliente falar para você, não, mas eu já tenho um seguro do banco. E normalmente, de maneira geral, as pessoas que compram no banco não compram um seguro de vida. Não compram um seguro de vida. Elas compram um seguro de acidentes pessoais, que tem lá a cobertura de morte acidental. E aí quando elas descobrem isso, pode ser no pior momento. E às vezes não é a própria pessoa que descobre, é quem ficou. Então toma muito cuidado com isso. Isso é tão verdade que, para vocês terem uma ideia, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, esse conteúdo, eu estou num outro estado, estou em Curitiba, estou dando treinamento para algumas pessoas aqui de vendas. E aí na hora que eu pergunto assim, você tem seguro de vida? Aí 98% da sala diz que não. Aí tem 2% lá que diz que tem. Aí eu falo, pô, que legal, muito bom. Fico feliz que você se preocupa com a sua tranquilidade e a tranquilidade da sua família, né? Uma forma de você contornar a objeção. Eu tô ali conectando, né? Criando rapport com as pessoas. E aí quando eu pergunto assim, na verdade, quais são as coberturas que você tem hoje? O que você contratou efetivamente no banco? Boa parte não lembra, e quando lembra, é acidente pessoal. E aí eu tenho obrigação de dizer, então, você não contratou um seguro de vida. Faz sentido? Então, eu quero primeiro trazer essa introdução aqui, quando a gente fala de seguro de vida, e quando eu trago essa provocação, seguro de vida é só para morte, vamos tirar isso? Vamos abrir
esse baú de informações aí e trazer a clareza e que certamente pode te ajudar, você corretor, você corretora, a ter mais conteúdo para quando você for falar com o teu cliente. E principalmente como você montar isso, né? Como que você pode montar isso na cabeça do cliente para que ele entenda de uma maneira simples. Até porque o especialista em seguros é você corretor, é você corretora. O cliente não tem obrigação de entender sobre seguro, certo? Beleza? Tamo junto nessa? Muito bom. Então assim, ó, quando a gente fala de seguro de vida, gente, dentro do seguro de vida, tem eu sempre quando eu dou aula sobre essa matéria, eu gosto de trazer assim um guarda-chuva, e nesse guarda-chuva eu tenho lá o ramo seguro de pessoas, beleza? Dentro do seguro de pessoas a gente tem uma divisão. Dentro do seguro de pessoas a gente tem uma divisão. Uma divisão é cobertura por sobrevivência, que aqui a gente tem VGBL, VRI, VAGP e por aí vai. E aí nós temos na outra divisão o seguro de vida e as outras modalidades, que é o seguro educacional, seguro de acidentes pessoais, seguro prestamista, dentre outros. Então nós temos várias modalidades nas coberturas de risco que a gente pode falar aqui. O que eu vou trazer nesse vídeo aqui está muito relacionado ao seguro de vida, cuja cobertura básica é a cobertura de morte. Mas não é só a cobertura de morte, muito pelo contrário, a cobertura de morte é a última que você tem que falar para o teu cliente. Boa parte das vezes. É a última, é a última. E aí fazendo já um paralelo aqui, pessoal, quando a gente fala de seguros de uma maneira geral, todo e qualquer risco com exceção de uma cobertura. E aí quando eu falo de seguro residencial, seguro de automóvel, transportes, condomínio, empresarial, e aí a infinidade de produtos que a gente tem no mercado. Todos eles, se vai acontecer. Então, se vai acontecer um acidente, se pegar fogo, se houver a colisão, se houver um furto e por aí vai. O único que é certeza de que vai acontecer é a morte. Então é quando vai acontecer. Todos os produtos, coberturas é se, e a cobertura de morte quando. Beleza? Até aí? Então, olha a infinidade aqui do se. Eu vou entrar aqui no se. Então, um grande exemplo aqui de uma cobertura que é muito utilizada no seguro de vida é a cobertura de invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Né? É a famosa cobertura que a gente chama carinhosamente no nosso mercado que tem a nossa tabela do açougueiro. Exatamente. O que é essa tabela do açougueiro? Só para a gente continuar aqui falando da cobertura. É uma tabela que as seguradoras possuem em suas condições gerais, que cada parte do nosso corpo representa um percentual. Então, por exemplo, a mão, cada dedo aqui tem um percentual. E aí o dedão, como ele tem a função de pinça, ele vale mais do que um dedinho, do que um anelar, por exemplo, que a função dele basicamente é de colocar uma aliança. Em outras palavras, né? Tem umas piadinhas aqui, mas eu não vou nem entrar no mérito. Mas o dedão ele vale mais. Então, cada parte do nosso corpo, ele representa um percentual para a seguradora no momento de um sinistro. Beleza? Então, a invalidez permanente, total, parcial por acidente é uma cobertura muito oferecida, uma cobertura barata, porque o índice de sinistro dessa cobertura é baixo. Então, por isso é uma cobertura barata, não é uma cobertura cara. E quem usa muito, galera, quem usa muito essa cobertura são vítimas de DPVAT, que tem lá a invalidez parcial por acidente. E aí o DPVAT, eu nem sei nesse momento do vídeo qual é o valor da cobertura, mas a última vez que eu vi estava em torno de 13 mil reais. E é difícil você ver uma pessoa, uma vítima, um segurado recebendo o valor integral. Por quê? De acordo com essa tabela, foi feita uma análise pela seguradora, junto com a área médica, e neste momento identificou-se que o beneficiário, o segurado, receberia X% daquele capital contratado, ou seja, 40% dos 13 mil, 20% dos 13 mil. Depende muito da lesão que esse segurado sofreu, ou seja, é uma cobertura que ele vai utilizar em vida. E aqui eu já faço um gancho também, galera. Eu tive o privilégio de participar de um projeto na INS, onde nós montamos um curso, um programa para vítimas do DPVAT. Pessoas que se acidentaram, receberam indenização e aí por algum motivo perderam o emprego e estão com dificuldade de se realocar no ambiente de trabalho. E aí a gente construiu um curso, foi muito legal, um projeto muito lindo. E aí quando a gente começa a perceber que a gente não tem problema, né? Que nós não temos problemas. E foi uma lição de vida, assim. Eu fiquei uma semana com eles, foi maravilhoso, foi um aprendizado fantástico, que marcou muito a minha vida. E nesse grupo, só pessoas que sofreram um acidente e que receberam a garantia de invalidez permanente parcial por acidente. E foi ali que eu comecei a notar a importância, porque você imagina, essas pessoas, elas não tinham um seguro de vida particular. Elas eventualmente não tinham nenhum seguro pela empresa.
O que deu um pouco de dignidade para eles foi o DPVAT, que tem essa cobertura de invalidez por acidente. E quando eles estavam falando comigo, eles estavam, mas poxa, eu devia ter recebido mais, recebi menos. E quando eu trouxe essa realidade, assim, ó, imagina se não fosse nem o DPVAT, como é que você estaria hoje? Você entende, corretor, a importância do seu trabalho, de você oferecer uma cobertura que faz sentido para o teu cliente? É muito importante que você faça isso de uma maneira muito clara. Legal? Então, essa primeira cobertura. E aí você tem uma outra cobertura que tem a ver com essa, que é a invalidez permanente total por acidente. Ela não tem a parcial, é uma cobertura que só tem total, ou seja, a pessoa só vai receber se ela ficar totalmente inválida. E como é que a pessoa fica totalmente inválida? E ó, só fazendo um parênteses aqui. André, esse conteúdo que você está passando é muito pesado, porque você fala de acidente, fala de coisas mórbidas. Porque a nossa profissão fala disso. E tá tudo bem. E quem trabalha com funerária, que vê morto todos os dias, que tem que vender caixão todos os dias, é um trabalho como qualquer outro. Eu já tô acostumado. Então, tá tudo bem, beleza? Então, ó, a invalidez permanente total por acidente. Essa, para um segurado receber, por exemplo, eu costumo dizer que tem que ter um combo. O que é um combo? Que num acidente o segurado perdeu um braço e perdeu uma perna. E de acordo com a tabela, se tiver esse combo, entre aspas, ele ganha 100% da indenização. Ele recebe 100% da indenização. Beleza? Tem algumas partes do corpo também, se ele perder as duas visões é 100%. Então, a seguradora tem as suas regras de acordo com essa tabela, carinhosamente, que a gente chama tabela do açougueiro. Então, já são duas coberturas aqui que a gente pode utilizar muito em vida. Muito em vida. Beleza? A outra cobertura que a gente tem, assim, que é muito conhecida, que é a invalidez permanente majorada. E aí aqui tem muito a ver com algumas profissões. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês aqui para ficar claro? Pensa assim, gente, ó, é uma invalidez permanente por acidente majorada. Então, o médico, vamos pegar os médicos porque é uma categoria que compra muito essa cobertura, né? Se eventualmente o médico compra essa cobertura e ele veio a ficar inválido de maneira permanente por acidente, então imagina um médico cirurgião que ele depende das mãos para fazer o trabalho dele. Ele depende para fazer a cirurgia. E aí por algum motivo ele ficou inválido de acidente da mão e ele fez um seguro não só de acidentes pessoais simples, no sentido de ser uma invalidez permanente, parcial, total por acidente. Além dessa cobertura, ele colocou uma majorada para a mão. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a mão dele, uma invalidez permanente com a mão dele, ele vai receber um capital maior. Porque vai depender muito da mão dele para o trabalho. Se ele não tem mais a mão para trabalhar, vai dar um problema sério. Então ele majora essa cobertura. Se acontecer com a mão, ele recebe mais. Se acontecer com o pé, por exemplo, não majora. Ele vai receber um valor X daquela cobertura de invalidez. Agora, se for da mão, beleza? No passado, essa cobertura ela foi conhecida muito como a cobertura dos famosos, né? Então, quem for da minha época aí vai se identificar agora. Por exemplo, Carla Pérez fez o seguro do bumbum. Lembra quando ela era do Tchan? Que ela descia lá na boquinha da garrafa? Pois é, ela fez o seguro do bumbum, porque se ela tivesse algum problema com o bumbum, ela recebeu um valor legal. A Cláudia Raia, que além de atriz, uma excelente dançarina, fez o quê? O seguro das pernas, ela majorou as pernas. Jogador de futebol, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras, os top de linha, né? Grandes atletas aí. Esses caras fazem o seguro de vida deles, mas eles majoram o quê? A perna, porque se der algum problema na perna, que é a ferramenta de trabalho deles, eles vão receber uma indenização considerável para que eles fiquem tranquilos, digamos assim, tá? Então, essa cobertura majorada também é muito importante, dependendo aí do nicho que você vai trabalhar, do público-alvo que você vai trabalhar. Então, assim, pensem com carinho, porque realmente é uma coisa que vocês podem fazer muita diferença na vida do cliente. Muita diferença na vida do cliente. Agora a gente tem outra aqui, ó. A invalidez funcional permanente por doença. Invalidez funcional permanente por doença. Essa cobertura, o nome já diz, invalidez funcional permanente por doença. Então aqui não é mais acidente, aqui tem que ser uma doença. E funcional por quê? Porque ela tem que afetar o funcionamento do nosso corpo. Quando as pessoas perdem as relações autonômicas, e quando eu digo relações autonômicas, por exemplo, a pessoa já não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue se locomover sozinha, ela não consegue tomar banho sozinha, ela perdeu as funções do corpo. É para isso que vem essa cobertura. Por isso, invalidez funcional permanente por doença. É uma cobertura ofertada também no mercado de seguros.
E junto com ela, você tem uma outra opção, que é a invalidez laborativa permanente por doença. Invalidez laborativa permanente por doença. Essa cobertura também é por doença, não é por acidente, só que ela tem uma diferença em relação à funcional. Por quê? Olha o nome, laborativa, vem de laborar, de você trabalhar. Então, se eventualmente o segurado ficar inválido por doença de maneira permanente, mas que vai afetar a atividade principal dele de maior renda, ele vai receber indenização. Quer ver um exemplo? É um exemplo que eu mesmo passo muito na sala de aula, né? Então imagina só que eu sou professor e eu também sou Uber, beleza? Sou professor e sou Uber. Até aí, tranquilo, né, pessoal? Sem novidade. Agora imagina só que na minha profissão, a minha principal profissão, minha atividade principal e de maior renda é ser professor, beleza? E aí nas horas vagas eu faço um trampo de Uber para ganhar um troquinho a mais, tá tudo certo. Muita gente faz isso, né? Isso é bem comum esse cenário, né? E aí imagina que eu tenho essa segunda opção, né? Que não é o caso, mas imagina que eu tenho essa segunda opção, mas a minha atividade principal de maior renda é ser professor. E aí, eventualmente, imagina que eu tivesse adquirido uma doença e aí eu fico inválido por essa doença e é uma doença que ataca as minhas cordas vocais. Ataca totalmente as minhas cordas vocais. Eu vou conseguir continuar a dar aula? Dificilmente, né? Eu teria que me preparar com mímica, com outro tipo de linguagem, ou só com escrita, mas é difícil, porque a vida do dia a dia do professor é comunicação. Hoje eu cuido muito mais da minha voz do que antigamente. Antigamente eu não tinha esse cuidado com a voz, hoje eu cuido, porque hoje a minha ferramenta de trabalho, a principal ferramenta é a minha voz. E aí se eu tenho essa cobertura, a invalidez laborativa permanente por doença, e aí por conta de uma doença afeta a minha voz, eu recebo a cobertura. Agora, se neste mesmo exemplo, ao invés da minha atividade principal de maior renda for o Uber e não ser a profissão de professor, eu posso continuar sendo Uber com problema na minha corda vocal. Sem problema nenhum. Não vai afetar diretamente. Entende? Então, tem que tomar muito cuidado. A funcional, você pode oferecer para todos, porque não tem restrição. Agora, a laborativa, galera, como ela tem essa restrição, você só pode ofertar para quem exerce alguma atividade de trabalho. Se a pessoa não exerce nenhuma atividade de trabalho, essa cobertura não faz sentido. E não pode, porque se der um sinistro, a seguradora pode não pagar. Tudo bem? Então, invalidez funcional e a invalidez laborativa. Ambas permanente por doença. São coberturas muito utilizadas, a funcional muito mais que a laborativa. Antigamente era uma cobertura só, né? Antigamente a gente tinha essa cobertura com o nome assim, invalidez permanente por doença. E ela era muito confundida com a invalidez do INSS. E isso dava muito problema. Aí a SUSEP reformulou esse produto e aí ela subdividiu nessas duas, laborativa e funcional, deixou a condição geral muito mais clara. E aí uma informação importante. Quando o segurado eventualmente já foi constatado pelo INSS uma invalidez, por exemplo, isso não significa que ele vai ter direito de receber o seguro, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. O seguro em seguradoras privadas, SA é uma coisa e o do INSS é outra coisa. São regras totalmente diferentes. Beleza? Olha uma outra cobertura em vida aqui, ó. Despesas médicas, hospitalares e odontológicas. E olha essa cobertura, despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Essa cobertura, pessoal, ela é uma cobertura muito utilizada também. É uma cobertura que ela cobre exclusivamente acidente, ou seja, ela não cobre doença. Só que ela, ao mesmo tempo, ela vem muito ao encontro com planos de saúde. Olha que interessante. Se você já vende seguro-saúde, plano de saúde, olha essa cobertura, que sacada legal. Porque quando a gente fala de plano de saúde, seguro-saúde, poxa, você está vendendo o que lá? Consulta, internação, exames e por aí vai, né? Não sou expert em saúde, mas eu conheço de uma maneira superficial. E essa cobertura de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, olha só que interessante. Se você tem essa cobertura e eventualmente sofreu um acidente, o segurado sofreu um acidente, e aí ele tem que comprar medicamentos, ele tem que... alguns custos que ele tem com a parte odontológica, que eventualmente o plano não cobre, ele pode utilizar essa cobertura para acionar. E aí como é que ele aciona? Ele vai ter o custo, né? Então imagina só que ele teve um custo lá de, sei lá, essa cobertura ele tem R$5.000, então até R$5.000. A sigla dessa cobertura é DMHO, então imagina que ele tem um DMHO de até 5.000. Ele tem a cobertura até 5.000, aí ele vai ter todos os custos lá com medicamento, a parte odontológica, eventualmente com hospital, enfim.
pagou, retira os recibos originais, aí quando ele der entrada no sinistro, a seguradora vai pedir os recibos e notas originais. É importante ele guardar isso, tá? Isso é um documento fundamental no processo desse sinistro. Ele vai mandar essa documentação para a seguradora vai avaliar, vai liquidar esse sinistro de maneira positiva, se estiver tudo bem, e vai pagar vai reembolsar até R$5.000. Uma cobertura interessante, pessoal. Óbvio, ela não paga doença, mas ela paga acidente. E aí, coisas que eventualmente não tenha no plano e no seguro-saúde, no DMHO, você pode encontrar. Legal? Tem uma outra cobertura também que está muito relacionada, que é a diária por internação hospitalar. Diária por internação hospitalar. Essa cobertura também é interessante. Essa cobertura você pode encontrar tanto para acidente quanto para doença. E ela vai cobrir exatamente o nome, como diz, né? Internação hospitalar, ou seja, poxa, fiquei internado 5 dias. Tem que tomar cuidado com franquia, pode ter carência em alguns momentos para doença, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Talvez eu faça um outro conteúdo falando de mais detalhes de cada cobertura. Então, beleza, você tem a cobertura, contratei lá um DIH que vai me cobrir R$500 de diária. E aí eu fiquei 5 dias internado. Da documentação de sinistro, a seguradora vai pedir uma prova de que você ficou internado, através de um relatório médico, por exemplo, e ela vai te pagar lá 5 diárias. Ou ela vai te pagar 3 porque tem 2 dias de franquia. Então depende muito de cada produto. Por isso é importante ver os ônus aí, as obrigações que o segurado tem. Mas é um seguro muito legal e mesmo o cliente tendo um seguro, um plano de saúde, se ele tiver o DIH, ele pode acionar e ele recebe também, tá? Então é uma cobertura bem interessante. É uma cobertura muito interessante para quem não tem grana para fazer um plano de saúde, então pode ser um produto de retenção para você corretor, para você corretora. Se liguem nisso porque tem oportunidade nesse produto, beleza? Nessa cobertura. Muito bem. E a outra cobertura que a gente tem também é o DIT, o queridinho do Brasil, DIT, que é diária por incapacidade temporária. Diária por incapacidade temporária. Como é que funciona essa cobertura? Essa cobertura é muito utilizada para quê? Para os profissionais liberais, para os autônomos, para empresários e até mesmo CLT. Tem seguradora que aceita. Por isso que é importante você conhecer a seguradora que você vai trabalhar, que você quer ser parceiro, porque isso é fundamental, galera. E como é que funciona o DIT, o diária por incapacidade temporária? Nada mais é que assim, quando você for vender um seguro, por exemplo, para um advogado, aí você, na conversa, tal, né, no meu curso eu falo muito disso, de como você vai abordar esse tipo de situação, e aí você chegou no valor que esse cara ganha por mês, ou no que ele precisa pelo menos para sobreviver. Deste valor, você chegou no valor do capital segurado, e esse capital você vai ter que diluir em 30 dias para você chegar no valor do DIT. Aí imagina que você chegou no valor do DIT de R$100. E aí você oferta esse produto para o teu cliente, pro advogado, pro médico, dentista, enfim, para várias profissões aí, para assalariado, para empresários. E se ele ficar afastado por motivo de doença ou acidente, porque pode cobrir os dois, tem produtos que só cobre acidente, mas a gente encontra a maioria no mercado, ele cobre os eventos de doenças e de acidentes. E se eventualmente a pessoa ficar afastada por qualquer um desses motivos, a seguradora vai pagar a diária do quanto ele receberia se ele estivesse trabalhando. É um produto muito legal, inclusive é um produto que tem um apelo enorme no nosso mercado. Muitos corretores utilizam ele para começar a vender o Vida, porque ele tem uma conotação emocional muito forte, né? No sentido de, poxa, morrer eu não vou morrer, mas ficar afastado eu posso. Cara, é louco, né? Mas eu já ouvi isso. Tem gente que fala assim, mas eu não vou morrer. Ah, meu Deus do céu, eu podia ter até uma musiquinha de fundo agora aqui, mas eu não vou editar o vídeo. Galera, mas é isso, né? E o DIT é uma cobertura muito interessante, tá? Tomem cuidado, aí tem a quantidade de dias por evento, né? Por evento, quando eu falo por evento, é por acidente ou por doença. Tomem cuidado com as franquias, porque esses produtos têm franquia, tem carência, tem cobertura que cobre LER, que cobre DORT. Cara, assim, o mercado é fantástico. Tem seguradoras muito boas, tem seguradoras médias, tem aquelas ruinzinhas. Tome cuidado também. Eu costumo dizer que as seguradoras especialistas no seguro de vida, em seguro de pessoas, costumam ser melhores, porque elas já estão acostumadas a fazer isso, acostumadas a ter sinistro. E um insight importante aqui para você, quando a gente fala de seguro de vida e a gente está falando aqui, só é para cobertura de morte e tal, isso está muito relacionado também ao serviço que você entrega enquanto corretor da seguradora que você fez parceria. Não vou falar que isso é uma regra cravada na pedra, mas é importante você ter em mente assim. Todas as seguradoras que aceitam, tem um processo de subscrição, de aceitação muito fácil,
normalmente dá um problema na hora do sinistro. Dá uma engatada, dá uma segurada, normalmente. De novo, não estou cravando na pedra, mas isso pode acontecer. Agora, a seguradora que tem um pouco mais de critério na subscrição, ela analisa de maneira mais minuciosa, que não é ruim. Se acontecer um sinistro, óbvio, se não for nada ilícito, né, nenhuma fraude, o pagamento é rápido, ó, é vapt-vupt. Eu trabalho com isso há 22 anos. Aceitou fácil, pode dar um probleminha no sinistro. Aceitou de maneira mais criteriosa, o sinistro vai ser pago mais rápido. Isso é uma percepção e uma prática que acontece no mercado, tá? De novo, não tá cravado, mas é algo que a gente percebe aí com uma certa frequência no nosso lindo mercado de benefícios. Beleza? E ó, a última cobertura que eu quero trazer para vocês aqui, que não é morte, é a cobertura de doenças graves, galera. Isso mesmo, doenças graves. É até ruim falar isso, né? Mas é uma cobertura, é uma cobertura que tá na moda. O DIT, né, tá muito em alta, mas doenças graves tá na moda. E quando eu falo tá na moda, tem uma relação com a nossa sociedade atual. As pessoas estão ficando muito doentes. Eu li uma reportagem aí falando que até 2030, a doença desse século aí, né, dessa década, vai ser depressão, dentre outros, né? A gente tem vários... só você ligar a TV que você começa a ver um monte de tragédia. E é uma cobertura interessante, porque, poxa, as pessoas estão ficando mais estressadas, não aguentam a pressão do ambiente corporativo, não aguentam a pressão em casa de marido e mulher, é filho que está envolvido com droga, tem várias coisas envolvidas. Infelizmente é a nossa realidade, né? Infelizmente. E aí tem uma cobertura para isso. Óbvio que assim, não são todas as doenças, por isso o nome doenças graves. E aqui um ponto importante. A seguradora que você for trabalhar, é muito importante que você veja no rol das coberturas, dentro lá, cobertura de doenças graves. Quais são as doenças que realmente essa seguradora vai cobrir? Porque se ela não tiver listada lá, pessoal, a seguradora não vai pagar, ela não vai cobrir. Isso é fato, tá? E aí vocês vão se deparar, tem seguradora que tem, por exemplo, 6 doenças, tem seguradora que tem 7 doenças, tem seguradora que tem 13 doenças, tem seguradora que tem 18 doenças, tem seguradora que tem 24 doenças. Então é muito importante você se deparar com seguradores especialistas também nisso, para ver quais são os tipos de doença que vai cobrir, e ela tem que ser grave, né? E aí tem algumas regrinhas também, não vou entrar no detalhe, mas só para abrir um pouco a mente de vocês aí, no sentido de quando for observar esse produto, doenças graves. Certamente vocês vão se deparar com um período de carência razoável, de 90 a 180 dias. O que é essa carência? Então, por exemplo, imagina só, eu quero contratar agora doenças graves, e hoje é dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, hoje é dia 21, né? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 21, né? Dia 21. E aí tem uma carência de 90 dias. Se eu contrato hoje, nos próximos 90 dias, decidi fazer um check-up dentro desse período, nesse intervalo de 90 dias. Decidi fazer um check-up. E aí nesse check-up, a gente descobre que tem uma doença grave que tem lá cobertura no seguro. Aí eu falo, porra, beleza, pelo menos vou passar bem a minha doença, vou tratar a minha doença de maneira digna. Vou dar entrada na seguradora, a seguradora vai falar, André, você não tem direito porque você está no período de carência. Então tomem cuidado com isso. Qual é não sei se é dica, orientação, tá? Quando você for vender essa cobertura, é muito importante você ter uma conversa muito transparente com o teu cliente, com o teu prospecto, ou se já for cliente da sua carteira. Muito transparente assim, eu tenho um produto aqui para te oferecer, que você pode chamar de várias formas, tá? Mas eu vou falar doenças graves aqui porque eu tô trazendo mais o conceito de que seguro de vida não é só para morte. Você fez check-up nos últimos tempos, nos últimos 6 meses, por exemplo? Não fiz. Você pretende fazer nos próximos meses? Pretendo ou não pretendo. É muito importante você deixar isso claro, porque quando ele contratar o seguro, imagina que a carência é de 90 dias, ou que a carência é de 180 dias. Quando ele contratar o seguro, se ele não tiver um check-up programado para os próximos 180 dias, por exemplo, deixa muito claro para ele isso, porque se ele fizer algum check-up e for diagnosticada alguma doença grave que está na cobertura do seguro, dentro dos 180 dias, ele não terá cobertura. Não terá. Então, para que ele se programe de fazer o check-up verdadeiramente depois
dos 180 dias, e tá tudo bem. Joga limpo com o teu cliente, né? Integridade do corretor, isso é fundamental. Você tem que falar isso pra ele, porque às vezes você vai querer vender na ANSA, aí o cara tem, daqui 30 dias ele tem um check-up, aí Deus o livre, tem um diagnóstico lá, não vai ter nem direito. Vai ficar bravo com você, não vai conseguir tratar a doença de uma maneira digna, e por aí vai. Um outro ponto importante nessa cobertura de doenças graves é quando tem um diagnóstico, e aí imagina que passou a carência, tá tudo certinho, é uma doença que tá dentro da cobertura da pólice, e aí foi diagnosticado. Uma coisa que a seguradora normalmente vê, tá? Isso é meio que padrão das seguradoras, é se o segurado vai sobreviver a partir do diagnóstico. Porque imagina só, lembra que eu falei para vocês? O seguro de vida, por obrigação, ele tem a cobertura de morte como básica. Então eu tenho básica, morte, e eu tenho uma cobertura acessória ou adicional de doenças graves. Acionei doenças graves. Aí imagina que eu acionei doenças graves, aí no dia seguinte morri por conta daquela doença. Aí a seguradora, imagina que ela vai pagar doenças graves e vai pagar também a morte para os beneficiários. Então, para ela se prevenir desse cenário, o que a seguradora faz? Ela, ó, beleza, diagnosticou, agora você tem segurado, precisa sobreviver durante 30 dias. 30 dias. Sobreviveu 30 dias, toma aqui a indenização de doenças graves. Morreu no 32º dia, 31º dia. Aí a seguradora vai lá, quem são os beneficiários, e paga também a cobertura de morte para os beneficiários. É mais ou menos assim que funciona doenças graves. Legal? Então, gente, e aí, ó, fora as assistências, mas eu vou deixar um vídeo específico de assistência que a gente pode encontrar dentro do seguro de vida. Então, legal? Viram que, assim, seguro de vida não é só cobertura de morte? A morte é a última que a gente tem que falar. Beleza? Fez sentido para você? Porque fez muito sentido para mim quando eu comecei a conhecer esse mercado maravilhoso, seguro de vida, seguro de pessoas. Que, de novo, é um dos serviços que você, corretor, corretora, quando começar a vender, você vai se sentir assim, cara, como a minha profissão é nobre. É nobre. Eu estou ajudando a proteger a família daquela pessoa, estou ajudando a proteger a vida daquela pessoa. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu fiz de novo com muito carinho para vocês. E até o próximo. Valeu, um grande beijo e valeu!